como é que vocês estão? Como é que tá sendo a quarentena? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Bom, hoje na nossa aula de geografia, nós vamos estar falando um pouco sobre a organização político-administrativa do Brasil. Nós vamos estar usando então a nossa apostila lá na página 20. Inicialmente, para a gente entender um pouco melhor de como o território brasileiro está organizado, nós vamos ler o artigo 1º da Constituição Brasileira, que está lá na nossa apostila, e ele diz assim: Artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. Bom, para que a gente entenda um pouco mais sobre esse artigo, a gente tem que entender alguns conceitos, né? O que são algumas dessas palavras difíceis que no nosso cotidiano a gente não vê tanto, mas são palavras muito importantes que a gente tem que entender o significado para que a gente possa, então, compreender mais a fundo essa temática. Bom, primeiro vamos entender o que é uma república, né? República, gente, é um modelo de governo, é uma forma de governo onde o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos. Quem são os cidadãos? Nós. No nosso caso, aqui no Brasil, nosso chefe de Estado é o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Então, quem elege o presidente aqui no Brasil, quem elege o chefe de Estado, são os cidadãos e os seus representantes. E com um tempo de mandato limitado, em períodos pré-definidos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o tempo de mandato é de 4 anos. Nesses 4 anos, o presidente ele tem que cumprir todos os deveres dele enquanto chefe de Estado, que é governar o país e tomar as medidas mais cabíveis para o momento, né? Seja de questões econômicas, como também de questões sociais. Quanto à palavra federativa, né? O que seria federativa? É um sistema de governo que reúne vários estados de uma só nação. Exemplo, temos o nosso país, o Brasil, que ele é dividido em estados, né? Para vocês entenderem melhor, tem alguns países no mundo, acho que a maior parte deles não é dividido em estados, né? Por exemplo, deixa eu ver, a China não é dividida em estados, a China é um país e daí tem várias cidades. E aqui no Brasil é dividido em estados para talvez uma melhor organização. E esse tipo de governo, esse tipo de sistema, ele preserva a autonomia de cada uma das unidades político-administrativas. Então, ele deixa que cada estado ele tome suas próprias decisões e se adeque à realidade daquele estado, né? Então, a gente tem um país muito grande. Por exemplo, nós estamos aqui no sul, mas quem tá lá no Nordeste é uma realidade totalmente diferente da nossa, pela questão do clima, que lá é diferente. Lá é um clima um pouco mais seco, um pouco mais quente. Aqui a gente tem um inverno bem rigoroso, lá nem tanto, né? Lá é quente no verão também. Então, todas essas questões precisam ser vistas para tomar várias decisões político-administrativas dentro de um país, né? E por isso o Brasil, então, é dividido em estados. E a palavra democracia? Democracia, gente, é um sistema político representado pelo conjunto de decisões vindas do povo. Então, a democracia, ela permite que nós, cidadãos, a gente possa opinar um pouco nessas questões político-administrativas do país. Por exemplo, nós votamos no presidente, no prefeito da nossa cidade, no governador, senadores, vereadores, e enfim, maior parte dos cargos políticos, né? A gente tem o direito e o dever de participar dessa eleição. E o presidencialismo, né? O que seria o presidencialismo? É o sistema político regido pelo presidente da República, como representante central do país, né? Então, além de ser uma república, o Brasil ele tem o presidencialismo, que o chefe de Estado é o presidente da República, como eu já havia falado para vocês. Tá certo? Então, ali na próxima página,
ali na página 28, a gente vai ver as unidades político-administrativas, que são a União, os estados e municípios, são governados por 3 poderes públicos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Gravem bem essas 3 palavras. Ali na nossa apostila a gente tem esse quadro, vocês estão acompanhando aí na de vocês, certo? Bom, aqui primeiro a gente vai estar falando um pouco então da União. União é todo o país, vocês estão vendo que tá tudo pintadinho, né? Quanto à União, o poder executivo na União, quem exerce é o presidente da República. No nosso caso, o presidente Jair Bolsonaro. E o dever dele, no caso, é administrar o país, os estados e municípios, certo? Quanto ao poder legislativo, quem faz isso é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e Senado Federal. E quem elege essas pessoas que faz parte da Câmara de Deputados e Senado somos nós também nas eleições. Então, o Poder Legislativo tem a função de elaborar os projetos de leis para garantir direitos e deveres da população. Quanto daí ao Poder Judiciário, quem exerce essa função são os juízes. Os juízes, então, eles preservam o cumprimento respeito às leis. Então, o juiz, ele faz aquilo que a gente já conhece, da função de um juiz, provavelmente vocês já viram em algum filme ou em algum desenho animado, que tem um juiz e ele que dá a sentença, né? Quando alguém faz alguma coisa de errado, vai lá no juiz e ele fala o que vai acontecer com essa pessoa, como que ela vai ter que se redimir por esse erro que ela cometeu. Daí aqui é onde fala sobre estados e Distrito Federal. No Brasil, nós temos 26 estados e 1 Distrito Federal. Vocês já sabem disso, mas é sempre bom lembrar. Então, quem exerce o poder executivo, então, é o governador do estado. Quem exerce o poder legislativo, aqui no nosso estado, quem exerce o poder do governador é o governador Moisés. Quanto ao poder legislativo, é a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais e distritais. Que também somos nós que votamos lá nas eleições, gente. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente participar desse processo, porque a gente também está tomando decisões pelo nosso país. Vocês ainda não têm idade para isso, mas a partir de 16 anos a gente pode votar e se tornar um membro participativo da política brasileira, né? Isso é muito bacana mesmo. Quanto ao poder judiciário, também são os juízes, né? Quando a gente fala de municípios, né? Aqui em Itajaí, quem exerce o poder executivo, quem é o nosso prefeito, é o prefeito Volney Morastone. Quanto ao poder legislativo, é a Câmara Municipal de Vereadores. Nós também vamos lá nas eleições e votamos. Esse ano vai ter eleição para prefeito e para vereador. Então, os pais de vocês, a prof, a gente vai lá votar em quem a gente acha que vai exercer o cargo melhor e que vai representar melhor a nossa cidade. Certo? Compreenderam essa parte? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Conforme forem surgindo dúvidas, vocês podem estar me questionando também. No Brasil, os presidentes, governadores, prefeitos, vereadores e senadores são escolhidos por meio de eleições diretas. O que são eleições diretas? Todos os brasileiros alfabetizados têm o direito e a obrigação de votar, sendo o voto facultativo para os analfabetos. Então, quem é analfabeto, quem ainda não sabe ler e escrever, não precisa, mas tem o direito de votar, mas não precisa. As outras pessoas são obrigadas a votar. É um dever dos cidadãos brasileiros. Para os jovens de 16 a 17 anos e para maiores de 70 anos, esse voto também é facultativo. Quando a prof fala facultativo, é porque a pessoa pode escolher. A pessoa não tem a obrigação de tá votando, né? Mas é sempre bom lembrar que é muito importante participar desse processo.
Ali na página 29, vocês vão ver que tem o Saiba Mais. Então, eu gostaria que vocês respondessem essa parte junto com a página 30, a página 31 e a página 32, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse assunto é muito importante porque faz parte da nossa formação enquanto brasileiros. E espero que vocês estejam se cuidando e beijos. Até a próxima!